Opa, fala aí. Alguns dias atrás eu tava navegando no esgoto da internet, né, que é o Twitter, e me deparei com o seguinte post. Quem for ver esse filme do Jujutsu merece muito ser feito de otário, PQP. É literalmente só um compilado de apps do anime. Basicamente o cara tacando hate em anime no cinema, tá ligado? Só que eu fiquei pensando, cara, até que ponto isso é verdade? Vamos falar sério, anime é um bagulho que dá dinheiro pra cacete pros caras. Até pouco tempo atrás, isso não refletia dentro dos cinemas. O único anime ali que eu via que fazia realmente sucesso quando ia pro cinema era Dragon Ball, por exemplo. Mas isso tudo mudou, agora simplesmente tá explodindo o anime no cinema. E olha, isso é culpa de Kimetsu, tá? Eu vou explicar. Calma, não precisa me tacar hate, calma. Ouve primeiro, eu vou explicar, eu juro. Bom, como eu já disse anteriormente, a gente sabe que Dragon Ball sempre fez sucesso nas telas do cinema. Mas Dragon Ball sempre fez um sucesso por um fator diferente. Ele é um anime antigo, e quando voltou e veio ao cinema, ele veio com um fator nostalgia, com a Batalha dos Deuses. Foi sensacional, foi incrível. E eu adorei assistir. Na época eu lembro de pular da cadeira do meu PC, porque eu não fui em cinema nenhum ver, mas enfim. Depois da Batalha dos Deuses a gente teve o ressurgimento de Frieza. E eles só fizeram esse filme porque a Batalha dos Deuses deu dinheiro pra cacete. E daí foi outro filme que deu dinheiro pra cacete de novo. E aí não teve como, os caras não pararam mais. Criaram Dragon Ball Super, fizeram dinheiro pra cacete, lançaram Dragon Ball Super Broly e depois Super Hero e fizeram rios de dinheiro. Mas até aí tudo bem, estavam sempre trabalhando no efeito nostalgia, né? Todos os filmes de Dragon Ball que vieram pro cinema vieram com um efeito nostalgia. Primeiro com a volta de Dragon Ball, com a Batalha dos Deuses, depois a volta do Freeza e depois ainda um recap, tornando um personagem que era filler em canônico, Broly. Isso era algo quase que exclusivo de Dragon Ball, né? Até porque ninguém iria ver, por exemplo, Naruto no cinema. Naruto tinha acabado há pouco tempo, sabe? One Piece é a mesma coisa, tava em andamento. Quem quer ter nostalgia do One Piece enquanto o bagulho ainda tá lançando? E os animes mais atuais eram atuais, não tinham como se basear num efeito nostalgia. Mas as coisas começam a ser diferentes quando lançam um anime chamado Kimetsu no Yaiba. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Sim, exatamente, Demon Slayer, a maior febre dos últimos anos junto com Jujutsu Kaisen. Pra quem não conhece, chegou de paraquedas, mora numa caverna, não tem internet, é um pobre fudido. Kimetsu no Yaiba conta a história de Tanjiro e sua irmã, Nezuko, onde Nezuko acaba sendo transformada em Oni, o rei dos demônios lá. Então Tanjiro, querendo reverter tudo isso, ele parte uma missão com a sua irmã Oni, tentando desfazer essa transformação que ela teve, né? O anime é porra louca, é muito da hora, assistam. É um arroz com feijão básico, vamos falar sério, não tem muito enredo, não tem muita história, mas é muito bom. Fora a animação dele que é sensacional, sério mesmo. Se você não assistiu, assiste, tá? Mas enfim, o que Kimetsu fez, né? Primeiro a gente teve o sucesso do Trem Infinito, que é basicamente a segunda temporada de Kimetsu, vai. Eles lançaram um filme no cinema, foi muito legal, foi incrível, uma experiência super da hora, uma animação super bem feita. Logo depois adaptaram em episódio. Ou seja, os caras ganharam 2 vezes mais com isso. Por quê? Porque simplesmente eles lançaram no cinema e depois só recolocaram como anime. Claro que quando foi por episódio eles tiveram que encher um pouquinho mais a linguiça, né? Colocaram um pouco mais de história, colocaram um pouco mais de cenas do Rengoku sozinho, né? Porque a rapaziada gostou do personagem, então eles fizeram um pouco mais. Só que essa é a questão. Eles colocaram episódios em uma sala de cinema. Aí você me pergunta, tá, mas qual é o problema disso? De fato, até aquele momento, não tinha muito problema, a não ser que, eu fui no cinema e vou assistir a mesma coisa de novo em casa. Pra mim é um pouco repetitivo, mas tudo bem. Então Kimetsu continuou, foi um sucesso estrondalhoso. Dragon Ball voltou de volta com Dragon Ball Daima e agora era diferente do que ele tinha proposto antigamente. A gente viu que Batalha dos Deuses virou anime, mas virou completamente diferente. Os personagens fazendo coisas diferentes. Bom, foi feito do zero, a gente sabe disso. E tem até aquelas cenas tenebrosas do Goku contra o Bills, meu Deus do céu. E todos os arcos que viraram cinema, eles viraram anime de volta, exceto pelo filme do Broly, que simplesmente não virou anime, e o Dragon Ball Super Hero, que também não virou episódio de anime. Eles são filmes exclusivos, que fazem parte do universo canônico, mas que não foram adaptados para o anime. Tanto é que o Dragon Ball Super Broly nem foi adaptado nem para o mangá. Fizeram uma menção honrosa e pularam diretamente para o próximo arco. Sabe, não foi aquilo, você assistiu isso, você vai assistir isso de novo, só que em casa. Depois do primeiro filme de Kimetsu com Dragon Ball Daima, eles fazem o quê?
eles colocam simplesmente episódios, literalmente episódios no cinema pra você assistir dublado. Antes de todo mundo. Tá, né? Você vai lá, vai pagar 50 no ingresso, vai assistir a Dragon Ball. Pô, o Goku gigantesco na sua tela é da hora pra caramba, não tem o que falar. Mas já ficou preocupante, por quê? Porque deu mais lucro ainda. Tão perto da data do lançamento de Dragon Ball Daima, Kimetsu acaba com o seu arco, que é o treinamento Hashira, anunciando que haverão 3 filmes nos cinemas. O primeiro todo mundo já assistiu nessa altura do campeonato, né, que é o Castelo Infinito. Ele faz uma adaptação do mangá de 3 lutas ali, vamos dizer, que é a Shinobu contra o Doma, o Zenitsu contra o Kaigaku e o Akaza contra o Tomioka e o Tanjiro. Eu não vou dar mais spoiler que isso, não se preocupe. E cara, fenomenal. Fui no cinema, assisti, o filme é foda pra caralho. Em quesito de animação, não tenho o que reclamar, tá perfeito. Tá sensacional. Em quesito de história, a gente sabe, a Kimetsu não vai ter muita coisa, vai surgir um poderzinho ali do nada. A gente tá acostumado com isso, qual o problema, né? Só que se você assistir o filme também, ou você que vai assistir, vai perceber alguns detalhes no meio do filme. Tem alguns cortes que eles são tanto quanto estranhos, que me fez pensar na hora na sala do cinema, que fala, cara, isso aqui tá muito parecido com um episódio, porque é uns cortes que cortam de uma cena e a outra cena é um paralelo tão distante. Você pensa, mano, parece que um episódio acabou e começou outro agora. E aí vem minha preocupação. O filme foi um sucesso, um recorde de bilheteria no mundo todo. E os filmes que eu vou citar agora já estavam pré-listados para lançar no cinema antes do Castelo Infinito lançar, que no caso foi Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen agora. Mas simplesmente depois desse sucesso do Castelo Infinito, quantos animes vão aparecer no cinema que serão 3, 4 episódios colocados na tela, lucrando milhões, depois você colocar no seu streaming de novo, né? Então você paga 50 no cinema, depois 50 na assinatura do streaming e fica por isso. Com todo respeito, eu acho isso bem porco e mal feito, não tem criatividade. Parece que você pagou pra ir no cinema e não foi algo tão exclusivo. Beleza, você tava lá com mais 50 pessoas na sua sala de cinema, assistindo algo numa tela super gigantesca. Mas, pô, tu vai assistir a mesma coisa em casa, velho. Se for as mesmas cenas, não tem nada de novo. Por quê? É essencialmente pra gerar lucro pra eles. Eles estão fazendo isso essencialmente pra gerar lucro. Não tô falando que é ruim no cinema assistir o bagulho, falando que tá sendo extremamente preguiçoso esse tipo de coisa. Mas, enfim, esse hate não é em Kimetsu, tá? Eu só tô falando que eu tô com medo da indústria se tornar isso. Por exemplo, o filme de Jujutsu. Já saiu algumas cenas aí, fora a sinopse que a gente já tinha, que era simplesmente o arco de Shibuya nas telas e mais umas cenas extras. Cara, por quê? Todo mundo já assistiu o bagulho. Beleza, você quer ver o Sukuna expandindo seu domínio lá numa telona gigantesca? Pô, foda, legal. Por que não pode ser o Sukuna gigantesco expandindo seu domínio num novo arco? Não num arco antigo do anime que todo mundo já assistiu. Enfim, as novas cenas também estão da hora, o novo arco é bem legalzinho, mas eu acho um pouco porco isso, porque tudo vai ser colocado em anime de volta, sabe? Os caras só pegaram a temporada anterior, deram uma melhorada e botaram lá. Falando em quesito de empresa, eles estão certos, eles estão buscando lucro. Na minha opinião, isso é um pouco desrespeitoso com a rapaziada, vai. A gente já tem que procurar em 30 streamings diferentes aí pra achar um anime que você quer assistir, uma temporada em uma temporada em outra. Ainda pagar pra ir no cinema ver um trechinho de uma cena de nada, sabe? Se isso continuar dando lucro, eles vão continuar fazendo da maneira mais porca possível, até porque quanto menos gasto você tiver, mais lucro você vai ter. Uma lógica bem básica, claro, tem outros diversos fatores, mas enfim, a lógica básica é essa. Você diminui o custo, aumenta o lucro, acabou. Mas se tudo se manter no padrão de animação de Kimetsu, pra mim tá ótimo, tá? O problema é se as pessoas quiserem só focar na animação. Aí a gente vai ter esse problema mesmo. Vai ter que ir no cinema assistir a mesma coisa, vai em casa assistir a mesma coisa e foda-se, não tem história, não tem nada. Enfim, né? Quem sabe a gente já não veja um filme no cinema de Dragon Ball que recapitule todo o Dragon Ball inteiro e deles colocam 2 minutos da nova saga. Eu só espero que o pessoal do One Piece não faça isso, que o Oda não tem essa ideia não, porque imagine ser no cinema e os caras ter que recapitular todo o One Piece pra você ver 3 cenas lá. Imagine, a gente tá em 2030, você vai no cinema pra ver o filme do One Piece, o final do One Piece. É o filme que vai determinar o final do One Piece. Aí as 6 primeiras horas do filme, porque é One Piece, é a recapitulação de todas as sagas. Só isso, né?
E os últimos 30 minutos é o arco final com o pessoal encontrando lá o One Piece. Mas enfim, isso é só uma reclamação minha, né? Como dizem, quem não tem muito problema acha problema para reclamar. Eu achei o meu, achem o seu também. E é isso, tamo junto.